Esse daqui eu vou ler. É sobre o poder da fé. No capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lhes digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Por que então os apóstolos não conseguiram curar? Obviamente a cura, ela tem vários fatores e não é uma coisa que se explica em alguns instantes, mas basicamente tem algumas questões que fazem com que a cura seja feita, que é querer a cura da parte do sofredor, que seria a fé. Ter aprendido a lição necessária com a dor, os sentimentos, né, que vêm junto com esse problema, ou por exemplo uma pendência do passado que tem que ser, vamos dizer, quitada. E também o mérito do interventor, a autoridade moral, a fé, porque para poder fazer curar, precisa ter mérito, precisa ter essa fé, essa autoridade moral. Então, na contabilidade humana, o dar, cada vez que eu dou uma coisa, digamos, eu dei esse livro para alguém, eu vou perder. Não vou mais ter esse livro. Na contabilidade divina, se eu dou alguma coisa, eu recebo mais. E eu acho que é baseado nisso que tem essa ideia do mérito, da fé. E na falta de fé, a incredulidade, por exemplo, em inglês, né, fé é faith. Então, quando a gente não é fiel, a gente é unfaithful, que seria infiel. Então, será que nós somos fiéis a Deus? É a minha pergunta. Porque tem muitas maneiras de ser fiel. O Camille Flammarion, no livro Deus na Natureza, falou uma frase que eu acho fenomenal: que o homem vem criando Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós criamos a ideia de Deus como se fosse um homem, e não o contrário, né? A gente não tem humildade bastante para perceber ou para entender. Obviamente a gente não tem. Kardec depois para frente vai dizer que nós não conseguimos entender realmente que seja Deus. Mas graças a Deus com o Espiritismo a gente tem mais chance de dar um passinho em direção à fé raciocinada. E essa ideia de Deus vem se aperfeiçoando com a humanidade. Ou seja, nesse exemplo aqui da foto tem Zeus, que era um homem endeusado, ou um deus meio antropomórfico. Ou seja, já estivemos muito pior. Hoje em dia já temos muita gente tem concepções de Deus que seja menos humano. E segundo o Espiritismo, a única pergunta que eu sei o número, Manuel, que é Deus. Pergunta número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não é quem é Deus. E isso daí já começa o livro dos Espíritos com o pé na porta, né? A pergunta mais importante. É a pergunta mais importante. Essa é que você sabe. Estrelinha na tela. Então, Deus é eterno, ou seja, não tem início, não tem fim, é infinito, não existem limites, é imutável, ou seja, não é que a lei de Deus, a lei da causa e efeito começa hoje como causa e efeito, termina como outra coisa no dia seguinte, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente bom e justo. Mas principalmente essa ideia de não há efeito sem causa é o que pode nos guiar um pouco em relação a pensar a Deus, eu acho, nesse instante. Eu, como arquiteto, eu gosto muito de pedra. E quando eu vou numa catedral, por exemplo, imagino que vocês já tenham passado por isso, a gente olha para a estrutura e a gente... a beleza da estrutura, a grandiosidade, todos os detalhes, os vitrais, a beleza das cores, as histórias. Mas quando nós olhamos um diagrama, por exemplo, da catedral, que nem essa, cada um dos elementos estruturais tem um motivo específico. Ou seja, a rosácea, que é aquela rodinha ali na frente, ela tem um motivo estrutural. Os pilares têm um tamanho por um motivo.
o pensamento do arquiteto que criou aquelas arquitraves, até o gárgula tem um motivo estrutural. Ou seja, tudo na catedral, que Leon Denis disse que a maior manifestação, né, da arte, da arquitetura, em termos de arquitetura, é a catedral. Tudo isso tem um motivo, tem um pensamento por trás. Tudo que a gente olha ao nosso redor, que foi criado por nós, teve alguém que um dia pensou, fez o design, vamos dizer assim. Como diz Flammarion, as leis organizadoras da vida revelam a causa inteligente no micro e no macro. Quando a gente olha, então, uma imagem do microscópio eletrônico, por exemplo, aqui, mostra a estrutura onde o sangue passa para o corpo, a beleza da estrutura, a perfeição como a função acontece muito bem na natureza, a estrutura de pequenos animais. Quando a gente olha de pertinho, olha a perfeição de todos os elementos do corpo de uma mosca, por exemplo. Ou no macro, a relação da Lua com a Terra, como as marés, como a Lua que atrai cometas, como as nebulosas, tudo na natureza é perfeito. Então a gente entendendo um pouco mais sobre Deus, percebendo a beleza, a perfeição, todas aquelas características de Deus no nosso mundo ao redor, nos faz entender um pouco, ok, então existe Deus. Mas será que nós temos fé? Porque uma coisa é bom, eu nasci numa família espírita, eu vou no centro espírita desde pequena, eu faço uma oração para Deus sempre, quando estou na dificuldade me lembro muito de Deus, quando eu estou um pouco mais feliz me lembro um pouco menos. Será que isso é ter fé? Né? Porque acreditar, começar a entender é um bom passo, mas e a fé? O que é isso? Será que nós temos ela dentro de nós? E eu penso muito nesses pequenos momentos da vida, assim, né? Por exemplo, a gente está fazendo ali imposto de renda e dá aquele jeitinho, né? O brasileiro gosta muito de jeitinho, né? Então, por exemplo, a gente quer controlar um monte de coisa, a gente se frustra, daqui a pouco tem uma dificuldade financeira, a gente começa a pensar que não merece isso, né? O individualismo, daqui a pouco está no escritório, alguém se deu muito bem, a gente não consegue ficar feliz por essa pessoa. Ou daqui a pouco vem uma pessoa que eu não gosto e alguma coisa acontece de bom para ela, aquela dorzinha, assim, aquele ciúme, aquela invejinha, né? O egoísmo, o materialismo, aquela coisa assim que dói. Ai, parabéns, querido, né? Ou, por exemplo, assim, aqui na casa espírita, né? A gente vai pro passe, a gente senta ali no passe, Manuel diz, pensemos em Jesus. Eu começo a pensar assim, né? Ai, eu não gosto muito desse passista, eu queria ter sentado no outro. Ai, eu não tô sentindo o chuveirinho aqui, na verdade eu tô sentindo aquele negócio que desce, assim, né? Ou daqui a pouco a gente começa a pensar na coxinha, né? Mas eu sei que fala da coxinha, né? Eu, por exemplo, assim, na casa espírita, eu acredito que o pessoal aqui da presidência deve ouvir muito, né? Ah, dá para fazer tal coisa, gostaria de trabalhar numa certa parte aí, queria fazer o passo, eu ia trabalhar como médico. Não, mas tem um trabalho como ali para, sei lá, servir, não sei o que é. Ah, mas é que eu sou muito imperfeita, eu não tenho muito jeito para isso, sabe? Eu ainda estou muito lá atrás, acho que eu preciso, assim, né, take it easy. Ou daqui a pouco, às vezes eu ouço muito, por exemplo, pessoas que falam sobre visitar, tem vontade de fazer algum tipo de caridade, né? Aí a pessoa fala, queria começar a visitar velhinha, eu gosto muito de criança, ai, eu adoro trabalhar com doentes mentais, mas eu acho que eu não aguento, sabe? Eu acho que eu vou chegar lá e vai ser ruim pra mim, né? Será que a gente tem fé, gente, se a gente fala uma coisa dessa? Eu vi um documentário esse fim de semana sobre o Carandiru, não o filme Carandiru, um documentário. E sobre como os presidiários fazem a sua vida dentro daquele... faziam, né, a sua vida dentro daquele antro, né? E tinha o que mais impressionou no filme não foi nem a condição do Carandiru, mas é que tinha uma mulher, que ela era evangélica, e ela não tinha dinheiro nem para dar a Bíblia. Mas ela passava de cela em cela, todos os meses, dando um folhetinho desse tamanho, e ela botava o braço lá dentro da cela de isolamento, os caras tinham uns facão desse tamanho, uma peixeira. E ela vinha, olha a fé ativa de uma pessoa que faz isso, né? Então muitas vezes a gente também julga, né, como espíritas, né, ou as outras fés e as outras pessoas, os ateus, e eu admiro muito pessoalmente os evangélicos, claro, tem muita roubalheira, sim, tem um monte tem gente que é muito apaixonada, né, voltando ao assunto do Livro dos Espíritos, mas toda favela tem um evangélico dentro fazendo um trabalhinho. Toda prisão tem um evangélico fazendo um trabalhinho. Então, por mais, eu tenho admiração por isso, por essa fé ativa
Ou, por exemplo, quando a gente vai no curso da quarta-feira e a gente duvida, né, da nossa mediunidade, do nosso contato com os espíritos, das nossas boas inspirações, né, a gente pensa que tudo isso é coisa da nossa cabeça. Daqui a pouco vem a gente está sentado pedindo alguma coisa, um conselho, e vem aquela ideia e a gente pensa, ah, não. Né? Será que a gente tem fé como espíritas? Mas por que Deus não prova a sua existência? Então, esse cara bom, justo, eterno, né? Então, o André Luiz nos fala no Missionários da Luz, né? Que até uma sessão de materialização não impressiona o espírito. Mas é impressionante, materializa um espírito na frente e o espírito só quer saber do fenômeno, né? Então, será que essa fé que nos leva, que nos faz estar aqui, que a gente já tem, né? Com certeza todo mundo já conquistou, que é uma conquista do espírito. Quanto superficial está a nossa fé? E por que é bom ter fé, afinal? Né? Então, no Evangelho fala da fé divina e a fé humana. E, muito sabiamente, tem essa frase que o homem que tem fé, ou seja, tem vontade de querer, ter vontade de querer. Eu não quero ainda, eu tenho a vontade de querer. Então, eu vou abrir meu coração para ter essa vontade. Então, o homem que tem fé tem a certeza que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Ou seja, bastar querer ter a vontade é saber que isso pode se realizar. Às vezes não do jeito que a gente quer, mas com certeza do nosso bem. E a fé humana, gente, eu estou lutando muito para adquirir isso em mim. Como é importante, se a gente não acreditar em nós, como é que a gente vai acreditar em Deus, nos espíritos, em quem for, né? E tem gente que é muito boa tirar nossa fé de nós mesmos. Por exemplo, os pais, né, muitas vezes, na melhor das intenções, olham para o filho assim, né, meio, né, e dizem, não pode ser médico, é melhor ser, né, engenheiro. Ou daqui a pouco, assim, esse menino é muito estrambelhado, esse aí não tem jeito, né, ou às vezes um professor que olha para ti e diz assim, olha só, esse tipo de coisa não dá para ti, melhor aquilo lá. Eu tive a alegria de ter tido um professor que era assim, ele me ensinou uma lição fantástica. Eu nunca mais vou deixar alguém me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não porque não tenho regras, né? Mas às vezes vem uma pessoa na dificuldade, no sofrimento e te ensina a ter fé em ti mesmo. Porque às vezes as pessoas querem tirar a fé que a gente tem em nós mesmos para que a gente ponha a fé nelas e dependa delas para a gente ter a nossa opinião. E a gente começa a fazer esse jogo. E também nós, né? Muitas vezes a gente bota as pessoas para baixo, né? Um colega de escritório, um marido, esposa. A gente tenta, né, tirar essa confidence, né, das pessoas para que elas, né, que a gente possa controlar melhor, né? Não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece direto. Então, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que chamar de prodígio. Ou seja, se a gente soubesse o poder que a gente tem, primeiro, e depois, entendendo o poder que a gente tem, colocasse isso começar a trabalhar mais conscientemente, o que a gente não poderia fazer? Então, uma outra vantagem de ter fé, uma coisa mais simples e mais down to earth. Aqui o André Luiz fala de uma coisa que eu acho fascinante, que ele compara a foto. Quando nós precisamos ver uma imagem em uma foto, nós temos que ter, ele chama chapa impressionável, né, a linguagem do André Luiz. Ou, por exemplo, quando nós precisamos da eletricidade, precisa do fio. Então, no terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa atenção favorável. Essa atenção decorre da fé. Ou seja, se nós não tivermos isso, como é que nós vamos ter as vantagens espirituais? Né? Não vantagem no sentido de ter mais vantagem um que o outro, mas se nós sentarmos ali no passe e o Manuel vai, pensemos em Jesus, nós estamos aqui na coxinha, como é que a gente vai adquirir essa vantagem? Como é que a gente vai conseguir ver a foto sem o papel? A gente vai conseguir a luz sem a tomada ou sem o fio? Né? E isso é muito importante quando nós queremos dar, né? Então, quando nós trabalhamos como médiuns de qualquer maneira, conversar com alguém, né? A gente pode ser inspirado.
ou quando nós queremos dar um passo, quando nós queremos receber um passo, quando nós queremos ajudar alguém em casa, dar uma boa lição no Evangelho do Lar, né? Às vezes vir para o Evangelho do Lar meio assim, né? Ai, que saco, o Evangelho do Lar, vou ter que parar com a novela, né? Então, é difícil que os Espíritos nos transmitam, né, as vantagens, né, as bênçãos, se a gente não tem essa atenção, é uma questão física quase, né? E o Emmanuel confirma isso, eu só dei uma grifada, que ele fala sobre, então, do Divino Mestre, que após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio de fé. E ele diz, a tua fé te salvou. E isso vem sempre no Evangelho, a gente lê over and over and over again. Então, as negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Porque a sã corrente vitalizante... saiu uma coisa estranha ali. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando a gente como que bloqueia, né, as vantagens do mundo espiritual. Mas voltando à ideia do grão de mostarda, por que Jesus disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas? O tamanho do grão de mostarda, né? Na verdade, ele falou para os apóstolos, né, que já estavam 2000 anos atrás, muito melhor que a gente. Não vou dizer a gente, né, mas vou dizer que estavam muito mais elevados que as pessoas no geral lá. Então, se tivesse o fé do tamanho de um grão de mostarda, passa daqui para lá e nada vos será impossível. E essa é a árvore da mostarda. Isso que eu acho fascinante. Um grãozinho desse tamanho faz uma árvore desse tamanho. Então, a fé produz obras que são essa árvore. Ou seja, o grão de mostarda é o símbolo do nosso potencial. É um grãozinho, uma sementinha. Quando a gente chegar lá, né? Porque a gente ainda não chegou nem no grão de mostarda. Chegamos assim, né, num elétron dentro do grão de mostarda ali. Tamanho da nossa fé. Aquele grãozinho de mostarda, ele vai se transformar, ele vai produzir as obras, que são a árvore, né? E a árvore vai produzir mais grãos. E os grãos vão produzir mais árvores. E daí vai. Então, o que a gente pode fazer, né? E desenvolver com o nosso esforço? Como é que a gente vai desenvolver essa fé? Então, André Luiz fala que a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. E o Leon Denis fala da fé raciocinada, Kardec também fala bastante, mas, obviamente, aqui um pouquinho mais específico, ele fala da razão, que é muito importante a gente ter a fé, obviamente raciocinada, para que a gente possa usar o nosso intelecto para fazer a base, né, do nosso crescimento moral. Então, a razão é uma faculdade superior destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece pelo exercício. Então, querer substituir a razão pela fé é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma outra. Que maravilha, né? Que é poder ter o Espiritismo nessa ferramenta que nos faz entender Deus um pouquinho melhor, perceber as coisas, raciocinar e fazer essa base, juntar as duas, né? A fé e a razão, né? Que são inseparáveis. Então, como é que a gente vai desenvolver isso no dia a dia? Né? Porque o Emmanuel tem uma mensagem que ele fala, a tua fé, eu acho que é esse nome. Ele fala, imaginemos se o mundo fosse cheio de pessoas de muita fé. Todas as pessoas têm muita fé. E todas elas estão nos mosteiros, nos recantos espirituais, no monge budista, não sei o que lá. Então todo mundo está lá no seu cantinho, rezando. O arado fica sem ninguém para arar, o açougue está sem ninguém para pegar carne, não tem ninguém para construir as casas. Ou seja, a fé que importa, segundo Emmanuel nessa mensagem, é a fé ativa. Porque a gente desenvolve a fé através da atividade e vice-versa. Então a nossa fé produz mais vontade de ser ativos, né? Então a fidelidade a Deus e não a uma religião, que isso é muito importante, né? Claro, ser fiel ao Espiritismo é maravilhoso, mas nós temos que entender que o Espiritismo é uma ferramenta e que nós vamos utilizar ela como uma ferramenta, né?